Por volta de 330 a.C., existiu um rico mercador de origem fenícia chamado Zenão de Cítio. Zenão era um homem da cidade de Cítio, localizada na ilha de Chipre, no Mediterrâneo, mais precisamente ao sul da atual Turquia. Ele ganhava vida carregando pelo mar Mediterrâneo, uma carga muito preciosa, um pigmento púrpura extraído de caramujos marinhos. Talvez você esteja se perguntando o que diabos era esse tal pigmento púrpura. Acontece que, na antiguidade, vestir uma roupa da cor que não fosse a própria cor do tecido era considerado um luxo que poucas pessoas puderam viver. As vestes na cor púrpura em específico eram utilizadas apenas pelas majestades, como um símbolo de status, um símbolo de poder. Foi durante o transporte da sua preciosa carga que Zenão acabou enfrentando um terrível naufrágio. Nada como começar o estoicismo com um grande obstáculo a ser superado, ou no caso, uma tempestade, literalmente. Zenão felizmente conseguiu sair vivo, mas toda a sua preciosa carga foi por água abaixo. Seus investimentos estavam 100% alocados nessa embarcação, ou seja, ele se viu da noite para o dia completamente falido. Curiosamente, dizem que após alguns anos ele pronunciou a seguinte frase sobre esse acontecimento: "Minha jornada mais lucrativa começou no dia em que naufraguei e perdi toda a minha fortuna." Após ter perdido tudo, Zenão foi em busca de respostas, afinal, não era possível que a sua vida pudesse ser assim tão frágil e tão sem sentido. Então, localizando-se em Atenas, ele foi atrás do oráculo de Delfos, dentro do conhecido Templo de Apolo. Este é um local que, embora atualmente esteja em ruínas, já abrigou uma das maiores, mais poderosas e mais influentes instituições do mundo, um centro religioso onde funcionava um famoso oráculo, abrigando sacerdotes e sacerdotisas que faziam previsões sobre o futuro, orientando a população. Só que tinha um porém: as mensagens dos oráculos eram extremamente subjetivas, então dependiam muito da interpretação de quem a pedisse. Zenão recebeu esse oráculo que dizia que as respostas que ele estava procurando poderiam ser encontradas no conhecimento de homens do passado, ou seja, de homens que já haviam morrido. Então, após receber essa mensagem, Zenão decide que era a hora de seguir para uma livraria. Percorrendo os títulos dessa livraria, ele acaba chegando em um material de Sócrates, um filósofo que inclusive havia sido executado também em Atenas um século antes. Então ele pergunta ao livreiro onde poderia encontrar um homem como aquele, fazendo jus à mensagem do oráculo, ou seja, ele decide que era hora de seguir um filósofo. Por coincidência, ao fazer essa pergunta, estava passando na frente da livraria um filósofo chamado Crates de Tebas, da escola cínica. Então o único trabalho do livreiro foi literalmente apontar o dedo para a rua. Encurtando a história, Zenão acaba se tornando discípulo de Crates de Tebas e aí começa a sua jornada dentro da história da filosofia. Os primeiros estoicos foram muito influenciados pelas escolas filosóficas anteriores. Durante um período de praticamente 2 décadas, Zenão acabou aprendendo e interagindo com diversas escolas filosóficas, como a de Platão, a de Sócrates, a dos céticos e a dos cínicos. Todas essas escolas tinham as suas próprias doutrinas particulares. Embora existissem as particularidades que agradavam Zenão, também existiam as que o desagradavam. Então foi a partir daí que ele decidiu, depois de 2 décadas de muito estudo, que era hora de fundar a sua própria escola filosófica. Baseado nos ideais morais dos filósofos cínicos, o estoicismo de Zenão deu bastante ênfase à busca pela felicidade e paz de espírito, ou seja, uma vida ausente de perturbações emocionais. Dentro do contexto grego, essa felicidade também era conhecida como o próprio florescimento da vida, e tinha uma palavra específica para isso: eudaimonia. A eudaimonia era conquistada através de uma vida virtuosa, ou seja, de uma vida vivida pelas virtudes, que funcionavam como uma bússola moral guiando as ações e os comportamentos dos estoicos. Esse ideal foi muito bem sucedido e o estoicismo acabou se consolidando e ascendendo como a principal filosofia do período, pegando desde o período helenístico na Grécia até o fim do Império Romano, onde vivenciou os seus últimos filósofos clássicos. Eu acho muito curioso que essa filosofia de mais de 2000 anos segue tão atual. Na verdade, parece que ela nunca se fez tão necessária. Isso porque os dilemas éticos, os problemas éticos vividos na época, são os mesmos de hoje. Vontades excessivas de realizar os desejos humanos e de fugir de qualquer tipo de sofrimento. O estoicismo tem essa característica de ser uma filosofia extremamente prática, funcionando como um guia para a boa vida.
Seu nome vem do grego stoa poikile, que significa pórtico aberto. Era um espaço na Ágora de Atenas onde os seguidores de Zenão se encontravam para discutir filosofia. Os estudantes dessa escola foram chamados por um tempo de zenonianos, mas depois acabaram assumindo o nome de estoico. Isso é muito diferente da maioria das escolas de filosofia, que seguem com a origem do nome do seu fundador. Isso reflete bastante o caráter de Zenão, que nunca se considerou uma pessoa detentora da razão. Na verdade, ele dizia ser como seus seguidores, estava sempre em busca de respostas, ou seja, ele tinha um espírito de eterno aprendiz. E aí, o que você achou da história dessa filosofia? Nas próximas aulas a gente vai entrar na sabedoria dos principais filósofos estoicos.